Eu sou a Michelle e esse vídeo é destinado aos profissionais que terão acesso dentro da plataforma como gerente. Então, partindo da premissa de que seu colaborador conseguiu inserir todas as horas dele dentro da plataforma e submeteu corretamente a sua semana, a função do gerente seria alternar aqui entre as semanas que a gente tem dentro do mês e que esse colaborador submeteu. Ele vai clicar no nome do colaborador, vai conferir todo o detalhamento que ele teve dentro dessa semana. Então, se ele fez algum tipo de solicitação geral, vai estar constando aqui todas as entradas, pausas, retornos e saídas dele. Se ele fez alguma hora extra, quando esse apontamento fica preto, é porque ele realmente cumpriu as 8 horas certinhas. Quando fica vermelho, é porque ele ficou devendo alguns minutos ou horas do que era esperado dentro do dia, e quando fica verdinho aqui é porque ele fez alguma hora extra. E quando ele faz horas extras excedente às 40 horas semanais, por exemplo, que são esperadas da semana, aqui vai estar uma descrição desse colaborador justificando por que ele fez hora extra dentro daquela semana, para que assim o gestor tenha ciência e possa alinhar com ele de alguma forma se está de acordo ou não. Então, acabou de conferir tudo, está de acordo? Ele pode apenas vir aqui de forma unitária, conferiu todos, ele pode vir em massa, ou unitariamente aprovar ou rejeitar. Como também, se tiver alguma inconsistência e ele tiver acabado de alinhar com o colaborador, ele pode só reabrir essa semana e o colaborador ajusta novamente ele submete e aparece aqui para o gestor aprovar novamente, ok? E aqui você vai alternando entre as semanas. Porém, quando tem acesso de check-in e check-out, que é esse aqui, que a gente chama, que é quando ele faz a marcação exata de entrada e saída, como acontece com um relógio digital, um relógio biométrico, por exemplo, o gerente também vai ter essa visão aqui de ajuste de marcação do meu time, que vai acontecer sempre que o colaborador fizer uma marcação de ponto retroativa, que acontece quando ele esquece de bater o ponto dele em um dia anterior ao vigente, e quando ele solicita um ajuste de ponto porque ele esqueceu de bater no horário exato e acabou batendo o ponto alguns minutos depois. Ele pode fazer o ajuste e também cai para o gerente aprovar. Da mesma forma acontece, ele pode fazer isso em massa, escolhendo quem ele quer manualmente, ou só vindo aqui aprovando e rejeitando, ok? Outra coisa, quando o colaborador faz uma solicitação geral, seja de atestado médico, um day off de aniversário, o gerente também tem essa visão aqui, em requisição dos gerenciados. Então, aqui ele vai dar o nome do colaborador, o tipo de documento que ele está pedindo, o tipo de requisição, a data, a quantidade de horas que está atrelada a esse pedido, a descrição que ele colocou. Ele consegue abrir, clicando aqui, ele consegue abrir esse anexo, e aqui vai estar o status do pedido, que aqui no caso está aguardando ainda a aprovação do gerente. Então, ele pode só vir, aprovar e rejeitar, fazer isso em massa, ou então selecionando de um por um, como acontece do mesmo jeito dentro do reembolso. Então, o colaborador solicitou um reembolso, essa é a visão do gerente, ele tem praticamente a mesma visão da solicitação, com exceção de que quando ele clica aqui nessa solicitação, ele consegue ter todo um detalhamento do pedido que o colaborador fez. Então, aqui vai estar indicando o departamento, a categoria dessa despesa, a atividade, a descrição que ele colocou, e ele consegue visualizar o arquivo que ele anexou. Então, seja um recibo, seja algum documento específico do pedido, ele consegue anexar aqui, você clicando, você consegue ver. E aqui é o histórico do pedido, então a data em que foi criada, a data em que ela foi aprovada pelo gerente, quem foi o gerente, e quando ela foi aprovada pelo financeiro também. Inclusive a descrição que o financeiro coloca de programação de pagamento, ok? Como próximo passo, ele também precisa ter atenção às férias solicitadas do colaborador. Aqui ele consegue ter uma visão de solicitação de férias de todos os gerenciados. Então, ele consegue ter o detalhamento do nome do colaborador que fez esse pedido, o período em que ele foi solicitado, com o total de horas, e o período de venda, caso ele tenha solicitado venda disso, o status em que está esse pedido. Então, aqui ele consegue ter uma ideia se está pendente a aprovação dele ou do RH. A mesma coisa como acontece na solicitação e reembolso, ele só aprova ou rejeita. Como pode fazer em massa ou de forma unitária da mesma forma, ok? Uma outra visão que o gerente tem é nos relatórios. Então, o gerente ele consegue ter uma visão dos relatórios mensais de todos os gerenciados dele. Então, aqui ele consegue saber quais os gerenciados que já assinaram o seu espelho de ponto e quem que ainda não. O submetido, no caso, é quem já assinou o seu espelho de ponto e não submetido é quem não assinou. Dessa forma, ele consegue ir lá, conversa com o colaborador e pede para que ele consiga finalizar para que isso
seja mais ágil para um controle do RH, por exemplo, tá? Então, o gerente ele consegue ter todas essas visões que tem a nomenclatura de gerenciado. Ele só consegue ter acesso aos relatórios que são atrelados aos gerenciados dele, bem como a acurácia de gerenciados também. Aqui, ó. Ok? E o relatório de humor dos gerenciados dele também. Então, dentro do time dele, ele consegue ter uma ideia como que está a satisfação e o ânimo do time. Aqui ele consegue ter uma ideia se o time está engajado, se o time não está, tentar bolar alguma campanha específica para tentar trabalhar quem está com o ânimo um pouco mais para baixo. Isso ele consegue ter uma ideia para realmente melhorar o engajamento e a performance do time dele de alguma forma.